Fim do mercado imobiliário em 2023. Será que acabou a mamata? Será que a gente vai viver agora um período de recessão no nosso querido mercado imobiliário? Os últimos números apontam para uma redução de mais de 18,4% aí na contratação de unidades em todo o Brasil. E aí, será que encerrou a mamata? Será que você deve se posicionar em um novo mercado? Me acompanha! Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da minhacasafinanciada.com. Já deixa seu like, já se inscreve aqui no nosso canal para que você não perca nenhuma das novidades do nosso mercado imobiliário. Primeira coisa, a gente vai estar falando aqui, pessoal, sobre números reais. Números da ABCIP, Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança, ou seja, o funding de SBPE. Funding super importante para fomentar a habitação no nosso Brasil. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho aí sobre as possibilidades de crédito, sobre as possibilidades dentro do mercado imobiliário, para a gente poder chegar de fato aos números que eu quero apresentar para você. Quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente vai ter dois caminhos. A gente vai ter a habitação popular, com Minha Casa Minha Vida, e você vai ter ali o que passa do Minha Casa Minha Vida como SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Está aqui os dois panoramas. O que acontece? Governo atual, medidas populistas. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. Ele ampliou o espectro, ele ampliou a faixa. Faixa essa subsidiada pelo Tesouro Nacional. Mais pessoas vão ter acesso, sim, à sua moradia popular, mas são aquelas habitações da mais simples possível, ou seja, você pequeno, médio empreendedor, acaba que não concorre com as grandes incorporadoras, os famosos amigos do rei. Na verdade, ali é MRV, Direcional, Tenda, Rossi e por aí vai, que vão ter acesso a esse funding para estar construindo ali inúmeras, milhares de habitações populares. Se o pessoal vai vir a pagar isso ou não depois, não é comigo, não é com você, mas a gente fez um vídeo, tá aqui no canal, sobre as oportunidades do MCMV para 2023. Eu aconselho você ir lá assistir já, quando acabar aqui o nosso vídeo. Então, a faixa 1, a ampliação de crédito para habitação popular, beleza, está em alta. Porém, a gente precisa analisar, pessoal, o SBPE, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, até porque é ele que faz a economia girar. É ele que vai te possibilitar ter acesso a comprar terreno, construir e vender, ou construir no terreno que você já tem, ou até mesmo vender seu imóvel pronto, também financiado, beleza? Então, vamos trazer os números. Quando a gente observa aqui a nossa matéria, logo de cara, tá? A gente consegue observar uma coisa aqui, ó. Financiamentos imobiliários com recurso de poupança, SBPE, somaram 11,9 bilhões em janeiro de 2023, indicando queda de 15% em relação a dezembro, e comparado a janeiro passado, recuo de 18,4%. E aí você já se desespera, não é verdade? Isso aqui dava um famoso clickbait da galera da esquerda, não dá não? Mercado imobiliário é o fim, Bolsonaro destruiu, Bolsonaro roubou as joias das obras, sei lá, qualquer coisa aí para botar a culpa no governo anterior. Mas quando você observa atentamente, com olhos de águia, com olhos de parceiro MCF, você já observa o que, ó? Mas ainda assim foi o terceiro maior volume para o mês de janeiro na série histórica. Ou seja, pessoal, o que a gente tá falando aqui? 2021, 2022, não sei se você tá ciente disso, e grande parte das pessoas foi ideologizada, achando que os anos passados que a gente viveu aí, 2020, 2021 e 2022 foram péssimos, não foram para o mercado imobiliário. Foram anos de recordes históricos. Nunca se contratou, nunca se construiu tanto como a gente teve em 2021 e 2022. Então, o que a matéria, o que a ABCIP está trazendo aqui, de maneira totalmente imparcial, obviamente que a gente está tendo o quê? Uma redução em 2023, mas é o terceiro melhor ano da história. Entenda uma coisa, até para que a gente possa crescer, não dá para só crescer, não é um foguete, pô. Qualquer gráfico que você for ver, vai existir um senoide. Ele cresce, ele reduz um pouquinho, cresce de novo e por aí vai. Nos últimos 12 meses, encerrados em janeiro de 23, o volume financiado
somou 176 bilhões, redução de 15% ao período precedente. Então o que a BCIP está trazendo aqui? Se você observa 20, 19, 18, bicho, governo Dilma aqui, a gente estava falando de 58 bi de contratação de crédito. Quando a gente olha aqui para o governo Bolsonaro, 2021, 21, 22, a gente está falando aqui de 129, 200 bi, 4 vezes. Observa o crescimento que a gente foi tendo aqui ao longo dos anos. Então, 2023 tem tudo para ser, como a matéria está trazendo, o terceiro melhor ano. Se 2024 vai continuar subindo ou vai reduzir um pouco, a gente vai observar ali ao longo do tempo, até porque existem outras coisas da macroeconomia que você precisa ficar atento. A gente fez outro vídeo aqui no canal também muito bacana, que vale a pena você estar acompanhando. Se inscreve. E aí, o que é que a crise, o quebra-quebra dos bancos americanos tem a ver, será que vão refletir ou não, com o nosso mercado imobiliário nacional? Quando a gente observa aqui, por exemplo, financiamento imobiliário unidades, foram financiados em 2023, na modalidade de aquisição e construção, 41,3 mil novos imóveis. Isso aqui é uma coisa curiosa, porque antes do Minha Casa Financiada, pessoal, falo para você, esse número de aquisição e construção nem era apresentado em canto nenhum. A gente tinha ali uma redução, praticamente não existia, ninguém se falava da possibilidade de comprar o terreno e construir, tá? A gente também consegue observar aqui um fator interessante, poupança SBPE, captação líquida. Diego, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu tenho que olhar para isso, filho, isso aqui é o que você tem que olhar. Esquece cimento, esquece areia, esquece brita, cal, tanto faz isso aí, irmão. Tu contrata aí, tu compra aí, tu pede a mesma coisa. Isso aqui é onde está o dinheiro. Se não tiver SBPE, se não tiver dinheiro em poupança, esqueça tudo. Esqueça tudo, não tem mercado imobiliário. É que a gente conseguiu observar, o 2020 foi o ano de maior captação da poupança no cenário nacional histórico. Por quê? Pandemia, pessoal com medo, botou o dinheiro aonde? Na poupança para poder ter uma maior liquidez. E até porque você também se lembra, Selic de quanto? 2% ao ano. Ou seja, o cara na renda fixa não rendia nada mesmo. É melhor deixar o dinheiro na poupança, tá? Pelo menos eu tenho liquidez e se não rende lá, não rende aqui, ok. 2021, você já tem o quê, pessoal? Um saque da poupança fechando negativo em 34 bi. 2022, saque ainda maior, redução na poupança em 80 bi. Ou seja, a gente ainda tem um colchão na poupança, ainda existe crédito disponível na praça, mercado de poupança, o SBPE. Se você observar aqui, ele mostra, a gente ainda tem um saldo de 742 bi para crédito poupança. Mas qual o detalhe que a gente vem começando a observar? Caixa econômica, cerceamento do crédito de poupança. Ela vem, por exemplo, agora só financiando para quem não tem imóvel. Se já tem um primeiro, não pode ter um segundo. Quando você olha, por exemplo, para a Caixa, ela vem limitando ali também, contratação de no máximo até 1,5 milhão. Ela não está contratando acima disso. E aí você desespera, você faz, meu irmão, mas para onde eu vou? O que é que eu posso fazer, Diego? Se o crédito de poupança começar a acabar, se começar a cercear, você vai olhar para o mercado privado, você vai olhar para o MCF Bank. Aqui você consegue estar contratando acima de 1,5 milhão, você pode ter mais do que um financiamento no seu nome, não tem problema algum. Então, captação privada. O que é que a gente vai observar, pessoal? Isso aqui só vai inverter, só vai começar a ter mais dinheiro em poupança, mais fundo de SBPE, se e somente se a Selic baixar. A Selic tem que baixar para que tenha dinheiro em poupança. Por quê, Diego? Por que disso? Preste atenção, velho. A Selic é a nossa taxa referencial de juros, nossa taxa base. O que é que acontece com isso? Com a Selic alta, os títulos de renda fixa acabam pagando super bem, 15, 16, 17, 18% ao ano. Então ninguém, em sã consciência, pretende deixar o dinheiro na poupança se ele pode aplicar o dinheiro na renda fixa e ter uma rentabilidade muito acima da inflação. Mas, Diego, como é que a Selic vai baixar, Diego? O governo ele precisa, obviamente, fazer o quê? Cortes nos gastos públicos. E aí você pensa, poxa, o governo atual, ele tem vontade, ele deseja, ele quer fazer corte nos gastos públicos? Não. O governo ele falou o quê? Nosso presidente ilustríssimo, aquele nosso pseudo-aristocrata que gosta só de coisa boa, né? 9 dedinhos. Ele falou que, olha, essa história de guardar dinheiro não tem nada a ver com o Brasil. A gente tem que ajudar, pô. A gente tem que fomentar a Argentina, a gente tem que fomentar a Venezuela, a gente tem que fomentar a galera do Foro de São Paulo. Pois é, quando a gente olha para um cenário como esse, onde a gente tem agora uma enxurrada de ministérios, você tem uma possibilidade que é, muito provavelmente, a Selic deve baixar um pouco, mas não vai baixar para aqueles patamares que a gente teve históricos no governo liberal, no governo de direita, com o nosso saudoso Paulo Guedes, com o nosso saudoso Bolso. O que é que vai acontecer? Irmão,
Se a Selic não baixar, o funding de SBPE vai começar a cada vez cercear e, por outro lado, a única opção que você vai ter é o crédito privado. Crédito privado, obviamente, mais caro do que o funding de poupança. Óbvio também, observem que não acaba do dia para a noite. Na verdade, a gente está falando aqui de um saldo, de um colchão de 742 bi. Por mais que o ano passado tenha sido extremamente negativo, saiu 80 bi da poupança, ainda existe muito dinheiro, ainda existe muito funding de poupança para se queimar. Mas, por exemplo, grande parte aí do share de financiamento está dentro da Caixa Econômica. O que vai começar a acontecer ao longo dos próximos anos consiste em quê? A Caixa Econômica perdendo cada vez mais o seu mercado para os demais bancos, para os bancos privados. Então, Diego, o que é que eu posso esperar do mercado imobiliário em 2023? Entenda uma coisa, a gente tem algumas oportunidades que estão dispostas a nós. E óbvio que, como todo bom engenheiro, arquiteto, empreendedor, investidor, a gente tem que olhar a curto e a médio prazo, e também a longo prazo, isso é uma coisa óbvia. Então, a curto prazo, não adianta você querer ir para a habitação popular, competir com essas grandes incorporadoras. Esqueça, isso aqui, fora de cogitação, eles têm crédito subsidiado, crédito do Tesouro Nacional. Os caras têm a faca e o queijo na mão e as amizades necessárias para poder ter uma boa margem de lucro, não vão entrar para perder. Por outro lado, você tem o cliente do médio e alto padrão, como você está observando, a gente vai ter o terceiro melhor ano histórico, terceiro melhor ano da história do Brasil dentro do mercado imobiliário. Então, a curto prazo, construir funding de SBPE, funding privado, o que você botar vai acabar vendendo. Por outro lado, a gente tem que ficar atento aos números da ABCIP, observar ali a Selic. E, obviamente, eu e você tem como papel o quê, pessoal? Como cidadão, como pessoa do bem, fomentar políticas públicas que não sejam populistas. Entenda um negócio desse, pô. Dar dinheiro pros outros, fomentar a loucura, fomentar esse patrocínio do Estado, acaba fazendo uma maior dívida pública e, por consequência, uma maior taxa de juros. Não tem como, pessoal. Pagar o Estado acaba se tornando caro. O que a gente pode fazer? A gente pode ter consciência. A gente pode cada vez mais incentivar as pessoas que estão ao nosso redor e falar sobre políticas públicas liberais. E quando a gente trava a economia porque quer dar às pessoas, você tem taxas de juros altas, coisa que a gente já mostrou aqui historicamente no governo PT. Sempre foi assim, a galera fica assustada aí, Selic de 13. Amigo, sempre nos governos PT eles gostam muito disso. Por quê, pessoal? Porque com a Selic lá em cima, renda fixa paga caro, renda fixa paga alto e por consequência você pode deixar seu dinheiro e não trabalhar. Para quem tem muito dinheiro, para quem é rico, para quem tem muitas fortunas, isso é o melhor dos mundos. O cara deixa o dinheiro paradinho dele lá, ó, e uau, 1% ao mês, bombando. Mas para mim, para você, para pessoas que querem empreender, acaba atrapalhando. Porque você vai buscar crédito, as empresas privadas vão buscar crédito e o crédito acaba se tornando muito caro para que viabilize o seu negócio, não tem margem de lucro. Pois é, irmão, você tem que fazer uma decisão. Você precisa fomentar aquilo que você acredita. Então, a curto prazo, vamos construir. SBPE tá aí, 700 bi para gastar, dinheiro para gastar. Mercado 2023 vai continuar crescendo, vai continuar bombando, mas se eu e se você não tem uma perspectiva de médio e longo prazo, a gente não sabe o que a gente quer para o nosso país, isso aqui acaba rapidinho. E aí, meu irmão, fuja, beleza? Tamo junto, vamos construir o Brasil e não vamos deixar que essa realidade chegue até nós. Valeu!